Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 27 de janeiro de 2020, 11 horas e 31 minutos e um pregão agitado, por isso que eu entrei aqui com cenário em vídeo. Pessoal, respondendo uma dúvida bastante recorrente que veio pra gente por e-mail no final de semana, eu falei sobre o caso da Tesla, que eu tive 144,21% de lucro, tal, em questão aí de acho que 8 meses, 7 meses, eu não me lembro ao certo. 7 meses. Para operar nos Estados Unidos, você tem que abrir uma conta lá, ou na Ameritrade, ou na Interactive Brokers, na Charles Schwab, onde seja. Eu, particularmente, opero através da XP, da SP Securities lá fora, mas tem outras várias possibilidades. Eu falo sobre isso em detalhes na imersão técnica, tá? Quem quiser receber o informe cenário, eu acabei de mandar, acho bem bacana receber de manhã. É um informe, como se fosse o meu bloco de notas com as principais observações do dia ali. Então é só entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail, você dá enviar e o Traderson, que é esse camarada aqui, estagiário, coloca você na nossa base. Certo? E na descrição dos vídeos também tem como você entrar na pré-lista para imersão e como você entrar no grupo gratuito do Telegram. Nesses momentos turbulentos, principalmente, eu acho muito válido. Pessoal, as bolsas americanas abriram há 2 minutos atrás, né? Elas abrem às 11h30. Muitas coisas positivas aconteceram. O correto, né? Muita gente fala Davos ou Davos, né? Na verdade é Davos. A pronúncia correta. O Brasil foi muito bem representado pelo ministro Paulo Guedes e o Brasil avançou enormemente na sua relação com a Índia através da visita do presidente Jair Bolsonaro. Então, muitas coisas positivas aconteceram, mas elas estão sendo encobertas pelo caso do coronavírus. A gente tem as bolsas nas mínimas aqui na Alemanha, caindo 2,60, Inglaterra 2,35, a França 2,88. Então, por exemplo, né, a gente viu eu acho que bons ventos no relatório Fox, que sai todas as segundas. Eu acho que os bancos centrais podem continuar reduzindo juros e por aí vai. Por exemplo, alguns índices aqui no Brasil, o IPC, eu acho que veio positivo, mas assim, o coronavírus é o driver principal, encobre absolutamente qualquer coisa de positivo que tenha sido divulgado, né? Agora, o que eu acho de tudo isso, né? Então vamos aos estudos aqui, começando pelas bolsas americanas que caem fortemente. Não tanto quanto no Brasil, mas caem de maneira expressiva também. Vamos começar por China e Ásia e Europa, né? Eu acho que faz mais sentido aqui. Então, falando sobre a Bolsa da China, vai ficar fechada até quinta e provavelmente mais alguns dias devido ao coronavírus. Feriado lunar, tal, ano novo chinês. O que acontece aqui? Nós tivemos um oco acionado, veio numa região de suporte e é isso. E ela está e ficará fechada mais alguns dias. Quando a gente vem para a Bolsa da Alemanha, ela estava na máxima do movimento. Então você tem algum estresse, como o coronavírus, que gera incerteza, as pessoas não saem de casa, não se sabe, dizem que ele transmite mesmo na fase de incubação sem sintomas, tal. Então as bolsas corrigem, né? Houve um rompimento falso do 13.500? Talvez, né? O mercado está um pouco acima, tinha deixado 2 gaps aqui, agora esse gap continua aí, vem abaixo da média de 21, quer dizer, ainda é precoce para a gente afirmar alguma coisa. O que a gente pode tentar é traçar algum estudo, né? De repente uma reta aqui, ver se a gente consegue alguma base de sustentação, algo desse tipo, ó. Por exemplo, então a gente percebe que o índice DAX, que é importante na Alemanha, ele opera sobre uma linha de tendência, né? Que até outro dia era difícil imaginar que ele poderia descer nesse patamar. A gente tem o índice FTSE, por exemplo, que veio numa LTB, houve aqui um rompimento falso do 7.665 e deixa uma cara de topo duplo. Então precisa ter uma reação rápida nos próximos dias, banda de Bollinger justaposta, senão poderia entrar num cenário baixista. É uma hipótese, sim.
Ok? Então, nesses momentos, né, o investidor ele tem que ter maturidade. A mesma força, muitas vezes, que eleva a níveis altíssimos no mercado, ele cai com a mesma magnitude em momentos de estresse. Bolsas americanas. Falando aqui do índice Nasdaq, por exemplo, né? O índice Nasdaq, ele veio num ponto que a gente imaginou que ele viria, que é a LTA que liga os fundos do dia 3 de outubro do dia 3 de dezembro. Fechou gap, aqui na verdade não tinha um gap. Então é uma região propícia a uma reação, né? Então se houver, por exemplo, a formação de uma sombra inferior, alguma coisa do gênero aqui, pode se formar um fundo. É uma ideia forte, né? Aí nós temos o S&P já varou, como diria o poeta, essa região, mas se ele adentra e fecha perto da LTA e da média, poderíamos entender como rompimento falso. Então, um cenário de muito estresse, né? Muita gente querendo realizar lucro, porque o mercado subiu muito, né? E o Dow Jones vem aqui nessa base, né? É uma região propícia à formação de um fundo. Então tem dois cenários, ou uma reação hoje ao longo do dia, ou de repente até amanhã um gap de alta deixando o bebê abandonar de fundo. Então teremos que ver e avaliar com muita serenidade esse momento. O que eu acho? Que é o momento de comprar. Né? Você está numa tendência de alta, aí tem um estresse desse. É aquela velha história que eu falo, uma situação exótica, exagerada, aguda. Então o momento de comprar não é lá em cima, senão você paga o topo. Mas quando ocorre um movimento como esse, na minha opinião, é compra. Né? Então, vamos ver aqui criptomoedas e petróleo, a gente parte para as ações. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Bitcoin. Vamos ver se o Bitcoin está trabalhando de forma antagônica? Aparentemente sim, ó. Então o Bitcoin está subindo no momento de estresse, é algo novo, né? Uma situação que favorece a compra. Lembra que eu falei que eu tinha percebido alguma relação do pessoal buscar criptomoedas em momentos de estresse? Tá aí, ó. Então, como as criptomoedas trabalham no final de semana, por exemplo, ontem já houve alta, então é um momento de exposição. Né? As criptomoedas têm mostrado-se como uma rota de fuga em momentos de estresse. Isso desde poucas semanas para cá. Você vê o Ether reagindo, uma situação de compra, e o Litecoin também. Ok? Então acho que essas criptomoedas elas estão num bom momento para uma aquisição, corrigiram até a média, respeitaram, acho que elas oferecem compra. Perfeito? Então, os benchmarks internacionais feitos, vamos só falar do petróleo, daí a gente parte para o front interno. Então nós temos aqui o Crude Oil WTI, né, que é o petróleo negociado em Nova York. Uma movimentação de queda muito forte, está chegando numa região de suporte, mas não tem aquele sinal. Mas assim, se ele adentrar a banda de Bollinger, por exemplo, se eu tivesse de olho no petróleo, eu compraria. Tanto, porque lembra daquele lance, pessoal, que eu falei do Brent, que eu achava difícil uma reação do petróleo sem o Brent alcançar pelo menos essa região de $60, pois ele alcançou. Então aqui eu acho que é uma situação, até seria meio que um alvo, né, do mastro bandeira, né? Então é o que eu penso para o petróleo, que ele dá compra nesse nível atual, ok? E é isso. Agora, a gente trazendo os estudos para o fronte doméstico, né? Vamos falar dos ativos fixos aqui. Petro, Vale e Bancos primeiro. Então a Petrobras, ela cumpriu uma simetria em V, nenhuma novidade aqui pra gente. A gente pode apagar isso aqui, ela cumpriu plenamente, ela deu uma oportunidade inclusive de operação short, operação de venda. E agora ela opera numa região que tem alguns pontos importantes, ó. 27,50, 53, 28,34, 28,34. E ela deve trabalhar acima do 28,34, que é um ponto que a gente... Eu acredito o seguinte, aqui esse ponto a gente deve retirar, esse aqui também, e a gente deve marcar o 28,34, porque acima de 28,34 ela dá compra. Mas como eu não sou aquele cara específico do rompimento, se eu tivesse de olho em Petrobras, eu já rasparia agora. Tá dizendo que Petrobras é compra? Tô. Na minha opinião, sim. Inclusive está deixando um martelete. Na minha opinião, é compra. Gap aqui, projeção de forte volume, e nós temos Vale. Eu acho que é compra generalizada para o mercado. Né?
Então, assim, a Vale fez um movimento de rompimento falso, só que agora ela já está fora da banda longe de média. Então, acha que é compra? Acho que é compra. Né? Bancos, BB, AS3. Vamos lá. BBS3 mostrando resiliência. Eu acho que está recuando para fazer um pivô de alta. Acho que é compra também. É um movimento maduro no caso dos bancos. Aí percebam, né, pessoal, que os bancos derrubaram o índice e hoje os bancos estão segurando a onda, evitando uma queda ainda maior. A CVITube não está caindo tanto, ó, 0,85. E acho que é compra. Está numa região de fundo, né? Como eu acho que é o mesmo caso para a Bradesco. Então, esses três bancos grandes. Engraçado, né? Os bancos que foram os vilões hoje não estão caindo tanto. Né? Tá caindo 1,31 aqui numa região de fundo. Ok, daí nós temos o DI e o IFNC. Muita gente que entrou no final do ano na bolsa não sabia o que era queda. Né? O DI opera sob um canal de baixa, né? E está numa região de fundo, perdendo os 6,260, acho que ele vem aqui para baixo, candles vermelhos, mesmo com esse spread hoje não está subindo, assim, digamos, e nós temos o IFNC. Né, o IFNC, ele tinha um sinal de fundo duplo, né? Mas ele não pode, por exemplo, estar fazendo um pivô? É possível, se tiver alguma reação intraday hoje, esse cenário ganha força. A gente poderia estar diante aqui de um fundo. Por isso que eu falo para o pessoal ter sempre cuidado com a alavancagem, com tamanho de posição, por causa de dias como hoje. Pode fazer, de repente, um pivô? É possível. É uma ideia. Né? Então, falar sobre a Via Varejo, né, que é a minha esposa aí na bolsa, VVAR3. Via Varejo, pela magnitude das quedas, aí está mostrando até alguma resiliência. Né, caindo 3%, é uma ação bem volátil, volatilidade histórica de 2,90. É oportunidade para comprar? Talvez, ó, fechou um gap. Eu acho um movimento até equilibrado, é um ativo que poderia estar caindo 10% hoje, pelo estresse que está aí fora. Né? E respeitou esse gap aqui, fechou o gap. Acho que pode até ter mais reação durante o dia, coisa e tal. Né? Então essa é a Via Varejo. Eu acho que em vez de pedidos do YouTube, pessoal, a gente deve pegar aqui os ativos, pegar alguns ativos em destaque, que estão caindo mais, alguma coisa do gênero, e estudar esses ativos. Em vez de a gente fazer 5 pedidos do YouTube, vamos pegar os 5 ativos que estão caindo mais. Ó. Então a primeira é Suzano, Gerdau, Usiminas, Goal. A Vale a gente já falou, então vamos falar de Suzano, Gerdau e Usiminas. Por exemplo, SUSB3. Por quê? Exposição à China. Né? Então, é um ativo que encontrou objetivo, que era 44,16. Nós tínhamos essa ação na carteira, não temos mais, realizamos lucro já há algum tempo, mas ela deixou aqui um topo duplo. Qual que é o lance para Suzano, um ponto nevrálgico aqui? É marcar o eixo. Qual que é o eixo? É 42,31. Se fechar abaixo, eu venderia, porque ela faria um pivô de baixo, ó, topo, fundo, topo mais baixo que o anterior. Se fechar acima, eu manteria. Seria a minha decisão caso eu fosse um detentor de ativos da Suzano. Aí, por exemplo, GGBR4, que é Gerdau, né? O que faz Gerdau? Gerdau está caindo forte. Ela veio numa região também de... Deixa eu só conferir se o gráfico da Gerdau está correto aqui. É isso mesmo. Ó, uma tendência de alta plena, né? Então ela chegou numa região de forte resistência, né? E existe aqui uma correção. É oportunidade de compra? Eu acho que é, com stop abaixo da mínima. Né? Veio numa região, bateu 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, a região era para ter realizado lucro aqui. Agora, de repente, dá para comprar? Dá. Né? Uma região com desconto, a gente fala de Usiminas, né? Essas empresas de siderurgia são muito ligadas à China.
né? Ela já tinha vindo numa região de objetivo, deixou aqui um candle forte e agora ela vem numa região de suporte. É compra, possivelmente, com stop abaixo da mínima de hoje, que é o 10,17. Eu não vi ali as outras ações, a gente não vai falar de Vale, pegar os outros dois ativos que estão caindo mais. Gol e CSN é sacanagem, pregar Marfrig e Elet 3, vai. Para diversificar um pouco. Então, é frigorífico, vocês percebam que os setores de exportação, tal, ligados ao exterior, foram os que mais subiram e agora eles são os que mais caem porque o BO, como diria o poeta, é lá na China. Se tiver um arrefecimento, um controle, uma ideia de retomada da economia, esse aqui ainda acho que está errado, MRFG3, aí tende as bolsas a reagirem. De repente os bancos que estão resilientes sobem também e puxam o mercado como um todo. Então, por exemplo, o Marfrig subiu em linha reta, um recuo, por exemplo, até R$11 não seria uma surpresa, tem um gap, só que por enquanto está tocando somente a média uma região de topos. O movimento, apesar da magnitude normal, tem um fundinho aqui, 11,66. Acima disso, a compra volta à cena. Né? E tem Elet 3, é uma ação líquida, muito ligada ao governo, tal, tem aquela história do risco país, só que está fazendo o quê, pessoal? Vindo na média. Então, movimento simplesmente de correção até a média, deixando o gap na parte superior. Então, qual que é o resumo da ópera? Professor, você está dizendo que é compra generalizada? Sim. Ok? E hoje o pessoal, caramba, como tem e-mail aqui, como tem mensagem. E eu estou gravando, mas é impressionante. Mas vamos lá, tem que ter controle emocional e serenidade. Vamos lá. Cara, assim, a maior parte das dúvidas... Eu vou dar um recado aqui, pessoal, para a galera que é do passaporte, tá? Entrem no Telegram. O pessoal do passaporte Premium, porque no Telegram eu consigo ter mais dinamismo, ok? Então deixa eu só repassar um negócio para minha equipe aqui. Cara, durante a gravação é um negócio impressionante. Deixa eu só colocar um negócio para minha equipe aqui, mas eu como me viro nos 30... Só um segundinho aqui. Tem que se virar nos 30. Deixa eu dizer que eu estou gravando cenário em vídeo. Eu tenho que bater o escanteio e... Legal, tá corrigido aqui, já tá tudo certinho. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que a gente tem oportunidades de compra generalizadas, né? Simples assim. Então, eu falei dos benchmarks internacionais, falei da Europa, aqui no Brasil. Então, eu acho que a compra é generalizada, simples assim. Eu acho que o mercado, ele oferece, nesse momento, ele oferece oportunidade geral, assim, de compra em diferentes setores. Falando do BOVA11, né? Vamos fazer um estudo bem caprichado aqui do BOVA11, que inclusive dá para operar o BOVA11, né? Eu deixei para modificar com vocês ao vivo aqui. Bom, essa linha não se aplica mais, ela foi perdida. Vamos marcar suportes e resistências aqui juntos. Ok? Bom, tem esse ponto aqui, 14,50, acho que a gente deve marcar. Eu sempre uso as sombras e tal. Professor, o que você acha para o BOVA11 hoje? Acho que recupera desses 2,23, eu acho que fecha caindo menos de 1%. Eu acho que não recupera tudo, mas fecha com menos de 1% de queda. Então teria 1,2%, 1,3% para recuperar no intraday, é o que eu acho. Acho que fecha caindo, mas recupera boa parte da queda. É a minha opinião, ok? Esse ponto aqui é bem colado, né? Aqui tem 114,50, aqui é 114,41. E nós temos a máxima histórica, 115,26.
Então acho que a gente deve marcar também. É bom já deixar marcado. Maravilha. Então eu acho que fecha com menos de 1% de queda. Acho que fecha caindo, mas fecha caindo menos de 1%. Esse ponto importante é 110,70. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, sem rodeios. Por exemplo, eu recebi e-mails aqui de alunos falando o seguinte: professor, você cometeu um erro de digitação em um dos informes. Camarada, a gente está num cenário de caos. Caos. Que pode ser de oportunidade. Se a gente tiver liquidez, por exemplo. Eu não sei, de repente, se o meu grupo está líquido, está vendido, está comprado. De repente é hora de realizar lucro, é hora de entrar comprando, é hora de agredir. Aí o camarada está preocupado com uma letra, uma palavra que foi digitada no momento do informe, para eu poder entregar tudo em tempo hábil. É a história de quem está preocupado com a árvore e não vê a floresta. Né? É aquilo que eu sempre falo, não tem perfil. Né? Então é aquilo que eu comento, né? O camarada não tem perfil e quer ainda atrapalhar aqui a minha rotina. É impressionante, né? Então é isso que eu digo, né? Hoje é dia de olhar a floresta, não a árvore. Momento de oportunidade, né? Não é isso? E aí nós temos aqui o 111,63. Hoje a gente tem uns 400 alunos no grupo. Tem uns 3 ou 4 que deveriam ter um pouco mais de inteligência na forma de se comportar, né? Porque se preocupam com coisas muitas vezes que não são tão importantes. Então 111,63 tem que ser marcado. Vamos ver esse fundo. 112,65, 112,60. Acho que a gente tem que marcar. Como é um suporte, a gente marca o ponto mais baixo, correto? Legal. Então o BOVA11, acima de 111,63, ele teria caminho livre para buscar o 112,60, que é essa região de fundo, e aí ele vai testar a média também. Se ele romper esses dois fundos e a média, aí eu acho que a coisa se anima aí para o lado da compra. Ok? Então é o que eu acho no... Acho que hoje ele fecha com menos de 1% de queda, é o que eu comentei anteriormente aí. Vamos estudar juntos então o IBOV? Então nós temos aqui o IBOV. Essa linha não se aplica. O que eu acho para o IBOV? Que fecha em queda, mas caindo menos de 1% de novo. De novo não, assim como o BOVA11. Então aqui, esse ponto está correto, 114,950. Esse ponto eu acho que eu vou retirar, para não deixar um gráfico poluído. Ó, 118,790. Aqui eu tenho 118,861, 860. Para não ficar encavalado com esse ponto aqui, eu vou marcar o outro, ó, 119,535, 119,595. Eu vou marcar o ponto mais alto porque é uma resistência. É 595, é isso? É isso. Então tá marcado. É a máxima histórica. Esse ponto está muito perto desse para não ficar encavalado. Aqui, o 117, pessoal, perceba as mínimas, ó. 117,26, 117,35, 116,905. Então a região de 117, na minha opinião, separa o joio do trigo. Então eu não vou marcar para não ficar poluído no gráfico, eu vou marcar o 115,960. Mas a gente sabe que o 117 é um ponto até mais importante que esse aqui. Então vou deixar ele aqui abaixo. Então você tem que pegar o momento de turbulência e agir com racional, com tranquilidade, fazer os estudos. Então, acima de 115,960, se o IBOV conseguir passar, ele tende a vir no 117. Então, ele teria 1.000 pontos para andar até a média e até esse fundo aqui. Isso hoje, que é o que eu acho que vai acontecer. E aí fecharia com uma queda ali de menos de 1%, aproximadamente 1%. Então, é isso que eu vejo aqui para o IBOV. Correto? Aí nós temos o mini índice, esse ponto está correto, esse também. O que acontece aqui? Como está acima de 116,230, né? Lembrando que a mínima foi 115,405,
Não, ele precisaria passar para 116,230 para testar a região de 117. Quer dizer, ele teria 1.000 pontos para andar e para reduzir bem essa queda. Professor, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que a máxima do dia vai ser rompida, a 116,890. E aí vai testar essa região aqui, ó, 117,100, 117,115. Então acho que o mercado vai buscar a máxima do dia, ele teria uns 1.000 pontos para andar. Esse momento são 11 horas e 56 até em algum momento após o almoço. Então acho que o mercado vai andar uns 1.000 pontos e testar o 117 ainda hoje. É o que eu acho. Eu não sou Deus, não acerto tudo, mas é o que eu acho. Não sei, posso acertar, posso errar. Tem um gap muito grande, distância da média enorme. Vejo aqui a importância de 116,230, não tem resistência até o 117, e esse gap foi fechado entre 16 e 17, e entre 10 e 13 esses dois gaps foram fechados. Aqui nós temos um suporte também 115,320, que aparentemente foi respeitado. Então tem muita água para rolar até o fechamento do pregão, lembrando que o movimento é por um driver, se tiver algum arrefecimento, alguma coisa do gênero, ó, perceba que acima de 116,230 ele tem um caminho importante para andar. Então eu acho que vai andar, acho que o mercado vai reduzir essa perda, é a minha opinião. No caso do dólar, está numa região de resistência, 4,219,500, esse outro ponto 4,221, hoje ele bateu 4,222, então tem gap aberto, de repente a gente pode ter uma configuração de topo duplo, é uma hipótese, e nós temos, deixa eu marcar aqui no dólar, de repente o dólar pode bater os 4,200 ainda hoje. Ó, esse gap foi fechado, acho que a gente deve até apagar. Ó, 4,221 é o ponto. Correto? Ele foi levemente acima e não sustentou. Dá uma ideia que pode ser meio torto, né? Mas dá uma ideia aqui, ó, de ombro nos 60 minutos, né? Uma ideia, né? Eu não sei se vai materializar de fato. Aí você fala, professor, mas o segundo ombro está no mesmo nível da cabeça. Às vezes acontece. As figuras, pessoal, são uma ideia de leitura, né? Ainda mais em movimentos binários, assim como o caso do... Dá uma ideia aqui de topo duplo ou de um oco, né? Então é isso daí que eu vejo. Então agora o Ibov está 115,606. O mini índice está quase colado no Ibov, isso é interessante, que ainda falta um tempo bacana para o vencimento. Então nesse momento, com o índice a 115,800, eu vou lançar o desafio aqui que eu te vejo nos 120 mil pontos. Ok? Então, acreditando numa recuperação do mercado, isso não vai ser de hoje para amanhã, mas sim ao longo dos próximos dias. Então, tá desafio lançado, te vejo nos 120 mil pontos. Eu acredito que o mercado vai recuperar e vai testar essa região de máxima histórica, que foi 120,080. Então, desafio lançado. Saúde e paz a todos, pessoal. Valeu!